Hoje vamos falar sobre a importância da educação religiosa aos filhos. A sociedade é composta por famílias e os chefes de família é que fazem a mesma ser como ela é. Do coração procedem as fontes da vida, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A influência dos jovens na sociedade dependerá de como são educados e de como é moldado o caráter deles na infância, em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança. O lar em que os membros são cristãos, corteses, exerce grande influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados alcançados por um lar assim e seguirão o exemplo dado, guardando, por sua vez, o lar contra as influências do mal. Neste lar cristão, formam-se hábitos corretos. Há cuidadoso reconhecimento dos direitos alheios, a fé que opera por amor e dá sentido à vida serve de lema, direcionando toda a família. O princípio da fraternidade estabelecido na Palavra de Deus é amplamente reconhecido e obedecido. Manter a posição de representantes de Jesus, guardando a lei de Deus, em ambiente de incrédulos, é uma questão muito importante para uma família. Nossa obra para Cristo deve começar com a família, no lar. Não existe campo missionário mais importante do que este. Se os lares dos que se dizem cristãos tivessem uma educação religiosa correta, exerceriam poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz do mundo. Os filhos, devidamente educados, que gostam de ser úteis, de ajudar o pai e a mãe, estenderão o conhecimento das ideias corretas e dos princípios bíblicos a todos com quem entrarem em contato. Precisamos de mais pais e cristãos radiantes. Pais, está sobre vocês a responsabilidade de ser portadores e refletores da luz. Brilhem no lar como luzes, iluminando o caminho por onde os filhos têm que andar. Agindo assim, sua luz irradiará para os que estão lá fora. O amor deve ser revelado nas ações. Há lares que esse princípio é revelado nas ações. Há lares em que esse princípio é também vivido, nos quais Deus é adorado e onde reina o mais verdadeiro amor. O mundo precisa mais de homens bons que sejam uma bênção em seu lar do que homens com grande capacidade intelectual. A verdade vivida em casa pode ser percebida no serviço desinteressado lá fora. Aquele que vive o cristianismo no lar será em toda parte uma luz. Os pais devem ser cuidadosos para não permitir que a desunião se manifeste no lar. Esse é um dos instrumentos de Satanás para deixar marca dele no caráter. Se os pais se esforçarem para manter a unidade no lar, fixando na mente os princípios que governaram uma vida de Cristo, a discórdia será expulsa e a união e o amor habitarão ali. O segredo da verdadeira união na igreja e na família é a união com Cristo. Quanto mais perto estamos de Cristo, mais perto estaremos uns dos outros. Deus deu a Eva e Adão, ou deu a Eva a Adão por companheiro, um companheiro do outro. Ordenou que homens e mulheres se unissem em matrimônio
para construir famílias cujos membros fossem reconhecidos como membros da família celestial. Os filhos são uma herança do Senhor. Portanto, não podemos nos esquecer que os nossos filhos são os mais jovens membros da família de Deus. Ele os entregou ao nosso cuidado para que os preparemos e eduquemos para o céu. Teremos que dar conta a Ele, ao nosso Deus, pela maneira como desempenhamos o nosso dever sagrado. Que os pais cuidem de sua família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: eis-me aqui com os filhos que me deste, Senhor. Isso nós encontramos, é uma passagem bíblica que está lá no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 18. Vamos repetir: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Pois vocês têm uma responsabilidade que ninguém pode assumir em seu lugar. Os pais que fazem da palavra de Deus o seu guia e que compreendem o quanto os filhos dependem deles na formação do caráter, darão a esses filhos um exemplo que lhes seja seguro seguir. Os pais e as mães são responsáveis pela saúde, pela formação e pelo desenvolvimento do caráter dos filhos. Ninguém mais deveria se encarregar dessa obra. Ao se tornarem pais, vocês assumiram uma tarefa de cooperar com o Senhor para educá-los nos princípios sadios. Como é triste ver que muitos pais têm colocado nas mãos de estranhos a responsabilidade que Deus lhes deu com respeito aos filhos. É privilégio dos pais ajudar os filhos a obter conhecimento que lhes pode garantir a vida eterna. Mas, por alguma razão, muitos pais não gostam de dar instruções religiosas aos filhos. Esses pais precisam compreender que Deus deseja que eduquem, disciplinem e instruam seus filhos, deixando sempre claro que estão formando um caráter para esta vida e a futura. Na educação de nossos filhos, não devemos deixar de lado as grandes verdades bíblicas. As verdades da palavra de Deus devem ser relacionadas com as coisas da vida. É necessário aprender diariamente de Cristo, submeter nossa vontade à vontade de Deus. No lar, vivamos com muito amor e ensinando a palavra de Deus. Religião na família consiste em criar os filhos na instrução e no conselho do Senhor. Significa que devemos orar com nossos filhos, ensinando-lhes como se aproximar de Jesus e contar-lhes todas as suas necessidades. Significa ainda que devemos mostrar em nossa vida que Jesus é tudo para nós, que seu amor nos torna pacientes, bondosos, perdoadores e ainda firmes ao educar nossos filhos. Se esperamos que a educação influencie a sociedade, ela deve influenciar primeiro o lar. Se os filhos forem ensinados no lar a amar a Deus e seguir a sua palavra, quando saírem para o mundo, estarão preparados para educar sua própria família para Deus. E assim, o princípio da verdade será implantado na sociedade e exercerá influência marcante no mundo. O apresentador e escritor Marcos Mion compartilhou recentemente em seu Instagram um texto que fala sobre a sua fé, sobre a importância de criar os filhos sempre perto de Deus e de mostrar a eles que você também é um crente em Deus e que também
recorre a ele quando precisas de orientação. O texto diz o seguinte: não só o exercício, mas a demonstração da fé em Deus molda o caráter dos filhos que olham para você confiantes nos exemplos e ansiosos para afirmarem seu próprio caráter e crenças. Um dia eles crescem e descobrem que somos apenas homens, com falhas, medos, e que, na verdade, não temos todo o conhecimento do mundo e muito menos todas as respostas. É nesta hora que criar os filhos sobre a palavra de Deus, ou sob a palavra de Deus, ou seja, seguindo os ensinamentos de Cristo, mostrando que você também se ajoelha perante Ele, vai fazer diferença, porque todo ser humano precisa ter uma hora ou outra buscando respostas para as dúvidas maiores, acalanto para um sofrimento que só o abraço do Pai não faz passar. Entendimento para algo que não faz nenhum sentido, falta de perspectivas, a lista é enorme. E se ele não tiver Deus para buscar estas respostas, o caminho para as drogas, depressão, violência, entre outros, se abre. Se a criança cresce com Deus, cresce forte, cresce com base sólida. Em daquele exemplo, somos nós, pais. Nós devemos dar o bom exemplo aos nossos filhos. Vamos louvar o nosso Deus com um hino.